Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Nós continuamos aqui então com a discussão referente à Escola de Frankfurt, que nós havíamos iniciado na aula passada, e hoje vamos discutir um pouquinho mais relacionado à questão da cultura. Vamos seguir então lá com a nossa aula. Não, na aula passada, né, nós conhecemos os pensadores da Escola de Frankfurt, o Theodor Adorno, o Marx Horkheimer, o Walter Benjamin e o Erich Fromm. E aí então nós vimos que esses pensadores de Frankfurt, na Alemanha, viveram na Alemanha bem na época do nazismo, né? E também presenciaram um momento em que estava surgindo ali o rádio e a cultura passou a ser divulgada em massa. Esses pensadores da Escola de Frankfurt são de orientação marxista, né? Portanto, então, eles fazem uma crítica à produção de arte e cultura na sociedade capitalista. Se eles são marxistas, obviamente que eles vão criticar aquela arte que é produzida na sociedade capitalista. Porque, segundo eles, né, a arte tem que provocar a reflexão crítica e não a pura diversão. E no mundo capitalista, todo o aspecto da vida humana passou a ser colocado dentro do modo de produção industrial, ou seja, a arte também passou a ser produzida industrialmente. A arte passou a ser mais um produto produzido de forma industrial, produzido em massa, né? E também passou a ser um produto a ser consumido. Então, e a própria sociedade também, segundo os pensadores da Escola de Frankfurt, passa a ser vista como uma massa a ser controlada para consumir essa arte que é produzida no capitalismo. Como funciona o capitalismo? Ele funciona de modo que as pessoas tenham a necessidade de consumir. Então a cultura, a produção artística, também passou a ser feita para consumo e tem que ter uma sociedade que queira consumir essa produção cultural, essa produção artística do mundo capitalista. Então, na aula de hoje, nós vamos ver então como que o modo de produção industrial afetou a produção cultural. Vamos entender o que é cultura de massa, o que é cultura popular e o que é cultura erudita. Então, cultura de massa, né? A gente tem ali as imagens. O que é massa para esses pensadores da escola de Frankfurt? Massa, nesse caso, não se refere à camada mais baixa da sociedade, de uma certa sociedade. Massa não se refere a uma classe social específica, não são os pobres, não são as classes D e E. Massa, no sentido usado no mundo industrial, refere-se a uma maioria da população para quem a cultura industrial é produzida, ok? Então, cultura de massa não significa o povão, mas significa todo o conjunto de uma grande parcela da sociedade para quem a arte industrial, para quem a cultura industrial é produzida. Então, entendido isso, sigamos lá. Como que se apresenta então essa cultura para essa massa? Essa massa consome um produto que não foi ela que produziu, ok? Porque a gente não pode confundir cultura de massa com cultura popular. Cultura de massa é uma coisa e cultura popular é outra coisa. Então a massa, né, a grande parcela da população, consome um produto que não foi ela que produziu. É produzido em um estúdio, é produzida de filme ou de música. Portanto, então não é uma cultura popular. Como eu falei agora há pouquinho, não vamos confundir cultura de massa com cultura popular. Essa cultura de massa ela é produzida por uma indústria cultural que tem interesses de lucro, porque é vinculada ao mercado, então que precisa que a sociedade consuma tal produto que foi produzido, seja um filme que é imensamente divulgado para que as pessoas vão ao cinema, seja uma música que toca em todos os momentos nas mídias sociais, TV, rádio, internet. Então, isso é cultura de massa. É uma cultura produzida por uma indústria. Né? As indústrias têm essa capacidade. Tudo que elas produzem em massa. Uma indústria de álcool e açúcar produz álcool e açúcar em massa. Uma indústria de tênis produz tênis em massa. Uma indústria de carro produz carros em massa. Então, em relação à cultura, também é a mesma ideia, é o mesmo sentido, tá? Continuando aqui então. Como que é essa cultura? Olha só, ela é produzida de maneira a ser facilmente entendida, portanto, ela não é complexa e ela não exige que o espectador reflita, que ele pense. Lembra que eu falei para vocês que lá no passado, lá, né, no teatro grego, tinha lá a comédia e a tragédia.
Tanto a comédia quanto a tragédia tinham a função de reflexão. Na Idade Média, a arte também tinha uma questão de reflexão. Em boa parte da história da humanidade, a arte tinha essa questão de ter um caráter educativo, reflexivo. E agora, no mundo capitalista, ela não tem mais isso. A arte não é produzida para pensar, para questionar. Qual é o medo? O medo é que uma arte difícil afaste o telespectador. Então, para que ele fique ali preso àquela arte, ela tem que ser facilmente entendida. Ela não é, nem, não, nunca é complexa. Dificilmente vocês verão hoje em dia um filme complexo, uma música complexa. E quando o filme é complexo, ele levanta muito questionamento, né? As pessoas ficam até com ódio do filme. Assistiram O Poço na Netflix? É um filme muito complexo e houve ali, levantou muitas questões. Uma parte da galera não gostou porque não entendeu o filme, porque ele era muito complexo de ser entendido. Exigia ali muita análise do filme, das partes dele, tá? Então a cultura de massa, em sua maior parte, 99% da sua produção, ela é fácil de ser consumida, ela é fácil de ser entendida. Como assim? Então, todos os roteiros de novelas e filmes são basicamente iguais. Você identifica quem é o vilão e quem é o mocinho. Identifica na Malhação, por exemplo, quem é o casal do bem e quem é o casal do mal e o que vai acontecer com eles. É sempre o mesmo padrão da história. Já são quase 20 e poucos anos de Malhação e o padrão é sempre o mesmo. Alguém do bem, alguém do mal que faz um prejuízo a alguém do bem e no final tudo se resolve, né? As músicas produzidas hoje em dia, elas têm letras fáceis e repetitivas, como vocês podem ver no exemplo abaixo ali, e a intenção, tanto das novelas, filmes e músicas, né? A intenção não é a reflexão. A reflexão, a ideia então é apenas envolver o indivíduo. Os filmes hoje em dia têm grandes efeitos especiais que nos atraem, o cinema é montado para nos envolver, mas raramente você vai a um cinema ver um filme cult. Os filmes cult são produzidos, né? Os franceses produzem muitos filmes cults, mas reparem que esses filmes cults eles não têm muito acesso. Raramente a gente vê um filme cult, né? Geralmente todo filme que a gente vê tem o mesmo padrão. São fáceis de ser consumidos, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer na história e um pouquinho de dificuldade que tenha nele, no próximo filme ele é explicado e assim por diante. Não deixe, não, essa cultura de massa não permite que o indivíduo pense. Ela já vem pronta. Apenas os efeitos especiais, o som, tudo ali procura envolver o indivíduo. Não é para ele pensar, tá bom? Beleza, galera? É para ele consumir tudo o que ele vai ver ali no filme, na novela ou na música. Então, o que essa indústria cultural faz com a arte? Ela transforma a arte em mercadoria, segundo os pensadores da Escola de Frankfurt, vulgariza e torna essa arte banal, transforma em uma coisa, né? Não tem uma coisa, não é mais um objeto, um símbolo de significados. Agora é uma coisa como qualquer outro produto. E aí, então afasta a possibilidade de reflexão crítica. E já que então ela não tem mais capacidade de reflexão crítica, cria então um sujeito passivo, tudo é padronizado, né? A produção industrial é padronizada, os carros hoje em dia não são coloridos, todos têm a mesma cor, os produtos tênis são iguais, a roupa é igual, tudo é padronizado. Se tudo é padronizado, esse sujeito, a sociedade também passa a ser padronizada. Os gostos são homogeneizados. Pode ver que uma boa parte da galera brasileira, né, curte música sertaneja universitária. Quantos você conhece que curtem ópera, que curtem chorinho, que curtem outros estilos de músicas diferentes? Quantos você conhece? O que a gente ouve? A gente ouve aquilo que é ditado pela indústria cultural. Essa indústria fala o seguinte, ó, a moda agora é essa música. Vamos ouvir isso. Daqui um mês, 2 meses, já é um outro produto, já é uma outra música. E aí a sociedade passa a ouvir aquela outra música. E assim vai indo. E nós vamos consumindo tudo aquilo que ela produz, ok? Seguindo então ali. Ah, então a cultura, segundo os pensadores da Escola de Frankfurt, ela tem diferentes faces. Então, primeira é a cultura popular. Agora sim,
Essa cultura popular, ela é produzida pelo povo, tá? Então a origem dela é relacionada às classes populares. É uma cultura transmitida oralmente, ok? É um saber que é natural das pessoas, então é passado de geração para geração. Isso é cultura popular. Não é produzido em um estúdio, em uma indústria. É produzida realmente pelo povo. Agora sim. Beleza? Seguindo ali. A cultura erudita. Essa cultura erudita é aquela cultura que a gente relaciona ela com a elite, na classe dominante. Esse saber, então, aí é tido como um saber pertencente a uma parte da sociedade que é top, que é rica, né? Que é o balé, é um exemplo, né? A sinfonia, as óperas, né? Então, a população em geral não tem acesso a essa cultura chamada cultura erudita ou cultura de elite, que é uma cultura mais difícil de ser consumida. E aí, qual delas é mais válida? A cultura de elite ou a cultura popular? Não tem diferença. Toda cultura é uma produção humana. Não existe uma melhor que a outra. A ópera não é melhor que o samba. A valsa não é melhor que o pagode. Então não existe uma cultura melhor que a outra. São apenas práticas e saberes que pertencem a diferentes grupos humanos. Nada impede que é, uma pessoa da classe mais baixa vá a um teatro. Mas assim, por isso então que não há diferença entre as culturas, ok? E aí então nós encerramos por aqui. Até a próxima, galerinha. Valeu, abraços.